Seja muito bem-vindo ao Manual Ilustrado de Direito Constitucional. Meu nome é Arnaldo e eu vou te guiar nessa trajetória dentro da matéria basicamente mais importante de todo o direito. E é curioso falar isso para você, porque quando eu entrei no direito, com certeza não foi por conta do direito constitucional. Eu gostava muito do direito penal desde sempre, foi ele que me atraiu ao direito. Sempre gostei de entender o crime, como o crime aconteceu, quem cometeu, quais foram as consequências. Gostava muito daqueles noticiários de jornal que passavam, né, que praticamente escorria sangue da TV de tão pesado que era aquilo que acontecia. Foi isso que me atraiu ao direito. Quando eu tive contato pelas primeiras vezes com o direito constitucional, entretanto, cara, aquilo me parecia muito distante. É aquela coisa que você olha e fala, cara, parece que isso existe na teoria, tudo bem, existe em algum lugar, mas eu nunca vi. É mais ou menos igual o ganhador da Mega Sena. Você sabe que existe, alguém ganhou, mas pô, ninguém conhece assim um ganhador da Mega Sena. Se você conhecer, você é uma exceção, muito dentro da exceção. Então, esse era mais ou menos o raciocínio que eu fazia do direito constitucional. Porém, conforme eu fui estudando com o tempo e a maturidade, eu percebi que o direito constitucional ele faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente imagina. Nós só não percebemos. E é isso que nós vamos começar a compreender dentro desse manual ilustrado. O direito constitucional, cara, ele é basicamente o começo, o meio e o fim de tudo quando nós falamos do direito. Existem basicamente 3 razões, portanto, para que você preste atenção nisso. Isso, inclusive, era uma coisa que eu queria ter ouvido lá no começo quando eu estudei, porque ninguém me falou desse jeito. Quando a gente começava a estudar, e é bem provável que você tenha caído nessa também quando começou a estudar para a sua prova, é assim, Constituição Federal, artigo 1º e taca dentro. Né? A gente não tem uma contextualização. E por mais que muitas vezes a gente fale assim, cara, eu não tenho tempo a perder, eu preciso entender ali o essencial, etc. Quando a gente tem contexto, quando a gente tem uma narrativa por trás, fica muito mais fácil o aprendizado. Então, se você despeja um caminhão de dados, de informações na sua cabeça, mas aquilo não cria conexões com outros fatos, aquele caminhão de conhecimento vai simplesmente sumir. Enquanto, quando você vincula outros dados a ele, você começa a fazer as chamadas sinapses cerebrais, você começa a fazer conexões e aquilo fica muito mais claro e, naturalmente, você consegue memorizar muito melhor aquilo. Portanto, eu faço questão de sempre trazer conexões para que você esteja junto comigo nesse raciocínio que é um raciocínio de aprendizado efetivo. Então, nós temos basicamente 3 razões para que você preste muita atenção. Primeiro, você está no Brasil, cara. E no Brasil, a Constituição dita as regras do jogo. Tudo é Constituição. Por mais que você não enxergue, a Constituição Federal está em absolutamente tudo, inclusive no seu direito de estar aqui assistindo essa aula. Direta ou indiretamente, você só está autorizado a assistir essa aula porque a Constituição, assim, nos permite esse tipo de liberdade. Segundo ponto, cara, todos os demais ramos do direito, direito penal, direito civil, direito administrativo, tributário, ambiental, todos eles decorrem da Constituição. Lá na frente a gente vai aprender que nós temos a chamada legislação infraconstitucional, infra, que está abaixo. Quando eu falo de Constituição, é como se ela estivesse aqui no topo e abaixo dela eu tivesse várias leis. Tudo que está abaixo da Constituição nós chamamos de legislação infraconstitucional. Portanto, o Código Penal, que eu tinha tanto apreço quando comecei a estudar, o Código Penal está abaixo da Constituição. O Código Civil, que rege as nossas relações, que inclusive fala o que é uma pessoa e o que não é, ele está abaixo da Constituição. Tudo que nós temos em outras leis decorre direta ou indiretamente da nossa própria Constituição. Muitas vezes os nossos códigos são desdobramentos de pontos que são colocados na Constituição. Pegou? E por último, talvez para você o mais importante enquanto estudante, cara, se a sua prova cobrar algum direito, o principal deles vai ser o direito constitucional. E aqui tem um ponto que é muito bacana, que eu consegui experienciar depois de ter tido esse tipo de visão sobre o direito constitucional. Muitas vezes em provas, você se depara com uma questão e você não sabe a alternativa correta dela. Porém, se você tiver um raciocínio lógico estabelecido dos direitos e deveres que decorrem da Constituição, você consegue pensar naquilo e acertar a questão. Então, muitas vezes você está em dúvida ali entre 2 alternativas e fala, cara, eu não sei. Aí você pensa, pô, peraí, o que a Constituição determina sobre isso aqui?
determina assim, assim, assado. Quando você faz esse olhar constitucional, uma questão de direito penal, direito civil, em direitos humanos, por exemplo, nossa, isso destrói direitos humanos. Você, sabendo a Constituição, você sabe 80% das questões de direitos humanos. Você, com raciocínios constitucionais, você consegue resolver questões que não estão diretamente na prova, no bloco de direito constitucional. Daí a importância disso. Por isso que eu digo que a Constituição é o começo, o meio e o fim. Portanto, preste muita atenção no que nós vamos estudar daqui em diante. Uma outra dificuldade que eu tive lá no início, e eu tenho certeza que se você tem um mínimo de senso crítico, você também já se questionou nesse sentido. Você pensa assim, Arnaldo, eu já dei uma lida na Constituição, cara. Eu não tô no zero, não. Eu já dei uma lida ali, ainda que superficial. E eu achei uma coisa muito estranha. A Constituição me diz que eu tenho direito à educação. Cara, mas eu pago escola particular para o meu filho. Ou eu pago uma universidade particular para mim. Ou eu conheço alguém que estuda em faculdade particular, escola particular. A Constituição diz que eu tenho direito à educação. A Constituição também diz que eu tenho direito à moradia. Mas, cara, eu paguei o boleto do meu aluguel ontem. Eu não vi nenhum desconto por direito à moradia dado pela Constituição. A Constituição, cara, ela diz que eu tenho direito à segurança. Agora, bicho, se eu tô 10 horas da noite em casa, eu não saio a pé na rua. Porque, né? Eu não sei, eu não vou arriscar. Muitas vezes a gente vê vários direitos garantidos pela Constituição, mas que não são materializados no dia a dia. Isso tem uma explicação. A nossa Constituição é o que nós chamamos de Constituição prospectiva. Uma Constituição prospectiva, ela é aquela que dá um direcionamento para o futuro. Portanto, a nossa Constituição, ela estabelece não apenas o que nós somos hoje, mas também para onde nós estamos olhando. Imagine, por exemplo, que nós tivéssemos uma Constituição que estabeleceu qual era a realidade lá em 1988, que foi quando ela foi criada. Será que essas disposições ainda seriam válidas agora em 2024, 2025, 2026? Será? Esse é o tipo de questionamento que nós fazemos, porque a Constituição ela é basicamente a nossa coluna vertebral quando a gente fala sobre legislação. A Constituição ela dá o direcionamento para onde nós estamos olhando. É mais ou menos assim. Hoje eu estou na situação X, mas eu quero chegar na situação Y. Hoje eu tenho uma dificuldade X, mas com treinamento adequado eu chegarei naquela situação Y. Portanto, uma Constituição prospectiva, que é o caso da nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição que nos norteia. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui aos direitos. Pô, Arnaldo, diz que eu tenho direito à moradia, só que eu pago o meu aluguel todo mês. Tá. Como nós temos uma Constituição prospectiva, ela olhou e falou assim, cara, eu sei que hoje não dá para que todo mundo tenha a sua casa. Mas no futuro, o ideal é que nós tenhamos a nossa casa. Eu sei que hoje em dia todo mundo não consegue ter um transporte adequado. Mas no futuro, o ideal é que isso aconteça. Portanto, quando você vê, por exemplo, um político fazendo propaganda que eu inaugurei 100 casas populares aqui na minha gestão. Cara, na sua gestão, vírgula, quem determina que devem ser concedidas moradias é a Constituição, não é a vontade do político. Ele está obrigado a criar aquilo porque nós temos uma legislação anterior, lá de 1988, que constitucionalmente diz, o Brasil vai ser guiado por essa linha mestre. Arnaldo, eu não tenho carro e ando de transporte público. Cara, isso aqui é um direito ao transporte que é garantido pela Constituição. Arnaldo, mas a qualidade... Opa, peraí. Vamos fazer assim, você tem direito ao transporte. Se eu não tenho transporte, eu estou no zero. Passei para o passo 1, eu não tinha, agora tenho. Uma vez que eu tenho, eu preciso melhorá-lo. Então eu tenho uma progressão aqui. Esse é o olhar de uma Constituição prospectiva. Cara, nós precisamos ter e depois melhorar. Você percebe que então é um olhar sempre de avanço, de evolução. Nós podemos inclusive aprender muito com a nossa Constituição. A nossa Constituição, embora apanhe sempre, tenha um monte de inconstitucionalidades, as pessoas às vezes rasguem a Constituição, ela continua. Ela mantém nos direcionando, dando esse norteamento necessário para que a gente continue avançando. Em especial, eu coloquei aqui no manual ilustrado, mas eu não vou adentrar tanto nisso aqui. Cara, nós
estamos vindo de um histórico complicado. Imagina, nós somos colônia dos portugueses, né? Nós vivemos num Brasil hoje que é colônia dos portugueses. Nós tivemos um histórico por onde passou a ditadura, etc, etc. Lá na colonização portuguesa, por exemplo, imagina, o Brasil ele começou lá em 1500, nós tínhamos os indígenas, que era um povo não civilizado, e que ele foi dominado pelos portugueses que vieram nessa parte da colonização. Pensa comigo, se você é um português que está com a sua vida estabelecida, você está bem com a sua família, você está tranquilo, faz algum sentido que você saia de Portugal e venha para o Brasil para descobrir um mundo novo, um lugar que não tem nada, só tem árvore, só tem um povo que ainda não é educado, que ainda não sabe falar a sua língua? Então, se você imaginar, lá no início, quando houve a colonização, o Brasil ele foi colonizado por uma parte dos portugueses que estavam ainda se aventurando. Nós não tínhamos ali no início um português que vinha aqui para trazer alta cultura ao Brasil. Não, nós fomos colonizados de maneira meio capenga. Portanto, é natural que a gente ainda tenha aquela meio que síndrome do cachorro caramelo, sabe? Aquele negócio de o brasileiro é assim mesmo, é o jeitinho brasileiro. Nós temos muito isso. Quando a gente fala sobre a Constituição Federal, a Constituição está falando assim, galera, vamos olhar para frente, vamos olhar para melhorar. Todos são iguais perante a lei. Vamos colocar todo mundo no mesmo bloco. Nós não teremos imposições ditatoriais, nós não teremos supressão do ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, um princípio que ele, muitas vezes a palavra dele é redundante, né? O princípio da dignidade da pessoa humana. Você fala, pô, pessoa tem que ser humana, né? Para que eu falo pessoa humana? Se você pensar, eu vou inclusive tirar da ditadura do Brasil, que ela é mais polêmica e é mais difícil de você visualizar. Mas pega, por exemplo, uma situação que nós tivemos na história recente, que é do nazismo. Na época do nazismo, nós tivemos seres humanos reduzidos à condição de lixo. Eu não posso nem dizer que eles eram reduzidos à condição de bicho, porque às vezes nós temos um cachorrinho aqui que a gente cuida muito bem, nós temos um gatinho que a gente cuida aqui com todo carinho e tal, e aqueles seres humanos da época do nazismo foram simplesmente dizimados como se não fossem nada. A galera passava pelos cadáveres assim, é como se literalmente não fosse nada. Então, quando a gente tem uma Constituição que é chamada de Constituição Cidadã, ela está preocupada justamente com esse primeiro passo. Cara, peraí, vamos todo mundo partir da mesma linha? Vamos todo mundo, primeiro, ser igual? A gente está igual aqui perante a lei. A lei não vai tratar ninguém diferente um do outro. Todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem os mesmos deveres. E daqui em diante, a gente vai lidando com cada um de acordo com a sua desigualdade. E lá na frente, se tudo der certo, se Deus quiser, nós conseguiremos uma sociedade que vai ser equilibrada, que vai ser rica, que vai ser aquilo que o legislador constituinte lá em 1988 sonhou para o Brasil. Então, quando a gente fala sobre a Constituição ser prospectiva, a gente está olhando para o passado, vendo os erros e falando, cara, eu não quero repeti-los. Então aqui eu trouxe uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que diz que loucura é você querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Se nós olhamos para o passado e nós repetimos os erros no presente e no futuro, nós não aprendemos nada. Mas se ainda assim eu quero que seja diferente mesmo fazendo a mesma coisa, cara, isso é loucura. Não vai dar certo. Inclusive, você está aqui no Manual Ilustrado fazendo exatamente o contrário disso aqui. Muito provavelmente você já estudou por outros métodos, você já estudou por outros cursinhos, já escutou outros professores. Muitas vezes você fala, cara, eu vou fazer um curso ali com aquele cara porque ele é juiz, ele é delegado, ele é promotor de justiça, ele é qualquer coisa que tenha um cargo de poder que você admira. E você olha e fala, cara, eu vou aprender com ele. Mas quando a pessoa vai te explicar, ele é extremamente legalista, ele só fala do conteúdo, ele vai bem direto aquilo e você acaba não entendendo. Quando você não entende, você se desliga daquela situação e você acaba perdendo aquela motivação. A minha ideia aqui é outra. A minha ideia é que você esteja cada vez mais interessado no estudo, que você termine uma aula e queira logo ir para outra para que você veja aquilo avançando em você, no seu conhecimento e no seu aprendizado. O meu objetivo aqui, portanto, com esse manual ilustrado de Direito Constitucional é que você não dependa de mim. Eu quero que você aprenda a pensar por si só, enxergue a nossa Constituição como uma Constituição prospectiva, de futuro, que está nos levando lá na frente. Tome essa Constituição como exemplo e também siga em frente.
fazendo a diferença, fazendo diferente para ser cada vez melhor. Seja muito bem-vindo ao nosso Manual Ilustrado de Direito Constitucional. Essa aqui é apenas a introdução e eu te espero na nossa próxima aula.